Bem-vindos ao Descubra Comigo, e hoje eu te trouxe para conhecer uma cidade aqui no norte da Itália, na província de Pádua, é Cittadella. Vem comigo descobrir as muralhas dessa cidade incrível e realmente você vai ficar encantado. Vem comigo! Olha só que interessante. Então, quando a gente chega no lugar e a gente é bem recebido, quando tem um acolhimento diferente, olha só. Bom dia! Bom dia! Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Bem-vindo na cidade muralhada de Cittadella. Estamos aqui agora e essa é a entrada do Caminho de Ronda, o passeio sobre a muralha medievais. Se você quer, tem um livro em vosso idioma, Caminhar na História, que fala de toda a história do centro histórico de nossa cidade. Perfeito, excelente. Olha só que diferença. Muitos brasileiros vêm passear aqui e conhecer, né, Cittadella, esse lugar maravilhoso. E claro, faz toda a diferença quando você chega e já encontra o material em português, né? Então isso a gente se sente em casa. E tem um recadinho, a Helena tem um recadinho para você. Estamos prontos para receber os turistas brasileiros. Boa visita! Então, antes de começar esse passeio pelas muralhas aqui de Cittadella, olha só, tem essa maquete aqui de como era no passado. Mudou um pouquinho, né? Anna, mi spieghi un po', allora, come era una volta, giusto? Allora, le mura di Cittadella sono state... As muralhas de Cittadella foram construídas em 1220 e foram reconhecidas como uma grande obra da engenharia. Nessa maquete a gente vê as diferenças em respeito ao que foi no passado e o que é hoje. Quando foi erguida, a muralha era branca por causa do reflexo do sol, que fazia com que fosse visto melhor de longe. Esse material, usado na pintura, deixava a superfície lisa, dificultando a invasão de inimigos. Já que não tinham pontes de apoio, esse fosso existia na parte interna, hoje não tem mais. Naquela época, servia para proteção e também para garantir que, se acontecesse alguma invasão, os moradores de Cittadella tinham até mesmo uma reserva de água garantida nesses fossos. Outra particularidade eram as estruturas de madeira que os soldados apoiavam as escadas para subir no ponto mais alto da muralha, na passarela principal, que tem aproximadamente 15 metros de altura. Isso facilitava para que eles pudessem subir a qualquer momento. Dovevano fare giri enormi per poter salire sulle mura. Bom, a Ana já nos mostrou lá embaixo e agora a gente vai subir aqui nas muralhas, né? É um pouquinho íngreme, você tem um pouquinho, quem tem um pouco de claustrofobia, mas é coisa bem pouquinha mesmo. E a gente vai chegar agora aqui em cima da muralha. Uau! Olha que espetáculo de vista. Olha que lugar maravilhoso que a gente está hoje. E hoje nós vamos admirar e saber um pouquinho mais da história desse lugar aqui de Cittadella. E é um passeio que você faz, que é uma oportunidade única. Poucos lugares no mundo dão uma oportunidade de você fazer uma caminhada sobre uma muralha que é histórica. Então é isso. E a Ana já está me esperando aqui, ela que nos recebeu já lá embaixo. Ana, você já contou um pouquinho, né, dessa muralha para nós, desse lugar? A Ana me explica que aqui em Cittadella você tem esta oportunidade de caminhar por toda a muralha que cerca o centro histórico da cidade. Um dos poucos lugares na Europa, ou se não o único, onde você pode fazer o passeio caminhando sobre um muro medieval, com este formato. Então essa é uma experiência que você pode viver aqui em Cittadella, né? E a gente até vai começar a caminhar aqui agora, que a gente tem muita coisa para ver, e a Ana vai nos explicar tudo. E a gente começou por aqui, né? E são várias portas, ela vai me explicando tudo. Vamos dar uma paradinha aqui? Além de você observar o centro histórico da cidade, que é maravilhoso, fora da muralha aqui, fora dos muros, olha só que paisagem que a gente tem aqui.
como tinha o objetivo de proteger a cidade, então aqui a gente passa e a gente vê, né? São esses pontos de observação. E aqui o que é interessante é que ficou preservado um pouco do que era a questão da cor branca, né? Que a Ana contou pra gente no início. Então a gente vê esses pontos, né? E um ponto de observação aqui da muralha, olha só. Bom, aqui a Ana vai me explicar agora por que a gente sai, né, da muralha, né? Mas assim, é uma história interessante, que é ruim, né, pelo que aconteceu, mas pelo menos aqui dá pra gente entender como foi construída, como foi construídos os muros aqui, né? Esatto. Qui Aqui é interessante mostrarmos porque caiu essa parte da muralha. E uma particularidade é que as muralhas de Cittadella são retas e não tem uma construção de base nas fundações como a maioria das grandes obras arquitetônicas. Os cittadeleses, em 1500, queriam mais espaço para as construções de casas e resolveram tirar terra de dentro da muralha, o que infelizmente provocou essa brecha aqui. O lado positivo é que permite conhecer como foi construído um muro, que na verdade são dois muros paralelos e na parte central da construção colocaram terra e pedras. Outra particularidade foi que construíram a estrutura em blocos, o que permitiu com que outras partes não fossem danificadas. è caduta questa parte, ma solo questa. Então, o turista que vem aqui, né, pode passear e conhecer, ter essa vista maravilhosa aqui de cima. Vou perguntar para a Ana quanto que pode, né, o turista pode conhecer, se tem meses específicos. Allora, noi siamo aperti tutto Os turistas podem visitar a muralha de Cittadella durante todo o ano. O ponto turístico é fechado para visitas apenas no dia de Natal. Para fazer o passeio, basta prestar atenção nas escadas e ter cuidado no percurso. Crianças só acompanhadas. E no local é possível agendar com guias de turismo, que podem explicar toda a história da cidade. o del centro storico o tutti e due. Então, a gente tem essa vista logo ali atrás da igreja Torresino, né? E, inclusive, onde tem o sino e tudo, fica sobre o muro, né? E agora, a Ana vai me contar aqui que são algumas portas. E ela vai falar da importância dessas portas que tem para entradas na cidade. Va verso la città di Treviso, a nord Porta Bassano. Cittadella foi construída a pedido da cidade de Pádua. Cada saída, cada uma dessas portas é voltada para as cidades que circundam Cittadella. Na parte de lá temos a Porta Treviso, no norte Porta Bassano, oeste Porta Vicenza. E a última é essa que nós estamos, que é a Porta Padova, a principal delas, já que os padovanos que mandaram construir as muralhas. Per coloro che avevano voluto, richiesto la costruzione delle mura. A Ana me trouxe para conhecer agora esse lugar que é uma terraça panorâmica. E daqui é um pouco mais alto do que o muro, né? Então dá para ter um panorama um pouco melhor, né? Uma visão maravilhosa aqui da cidade. Incluindo quando não tem essa fosquia que a gente fala aqui, né? Essa neblina porque choveu e tal, enfim, dá para ver de lá Colle Euganei, em Padova, né? E também Monte Berici, os Montes Béricos, em Vicenza. E aí a gente, né, consegue ver também as montanhas para o lado ali de Bassano, enfim. Então aqui dá para ter um panorama bem interessante de toda a região. E é isso que você está descobrindo comigo hoje.
Então, uma pequena pausa aqui agora, nesse passeio, né? Que a gente está fazendo aqui em Cittadella. E a gente chegou aqui na Torre Malta, em um museu arqueológico. Me fala um pouquinho, Ana, o que tem aqui nesse museu? Tem peças da época do bronze? Si trova qua dell'epoca del bronzo? Si trovano dei vari reperti che sono Vários stati... materiais que foram encontrados nas escavações são todos objetos dessas pessoas que viviam em Cittadella na época da Idade do Bronze. Aqui temos desde utensílios para casa, a objetos de caça, armas e material para construir as armas. per la costruzione delle armi. Agora a Ana estava me contando que essa torre aqui tem uma história assustadora, viu? Tem uma história que é meio complexa. Raccontami un po' la storia di questa torre qua. Allora, la torre di Malta viene costruita nel 1300 per volere di... A Torre Malta foi construída em 1300, a pedido de Ezelino III da Romano, que era de uma família que morava em Bassano, cidade próxima a Cittadella. Ezelino queria colocar seus inimigos prisioneiros dentro desta torre. Naquela época, essa torre era um buraco que ele jogava os inimigos que morriam aqui dentro. Hoje aqui funciona um museu arqueológico e também é sede de laboratórios didáticos. Per laboratori didattici e a Museo dell'Assedio. Então, na verdade, olha que assustador, né? Ele jogava as pessoas aqui e depois de um mês passava para limpar. A pessoa morria, jogava já de cima, a pessoa caía aqui dentro e ficava aqui até morrer. Ou seja, um pouco assustadora como história, né? O que a gente percebe, eu estou aqui ao lado da Porta Padova, que a Ana nos contou que é uma porta que é bastante, né, que é uma das principais, né? E que Cittadella é uma cidade que tem muito verde, então isso oferece para a população uma qualidade de vida. Inclusive alguns jardins como esse aqui ao lado, né, que as crianças vêm jogar e tudo, e eles conseguem, né, manter tudo muito limpo, tudo muito bem preservado. Então isso também é importante, né, quando a gente vem visitar, poder registrar momentos assim, em lugares assim, com essas paisagens maravilhosas. Depois de ver as muralhas, a Ana me levou para conhecer um lugar muito interessante, que fica no centro de Cittadella. Olha só que maravilha! Agora nós vamos conhecer o teatro aqui, que é de 1800, e a Ana vai me mostrar um pouquinho desse teatro. Vem comigo.
impressionado com esse lugar. Um teatro pequeno, mas quando você entra aqui dentro, já de fora a gente não dá nada assim, mas quando você entra aqui num teatro de 1800, que é o Teatro Social de Cittadella, é realmente de ficar de boca aberta, porque é um teatro cheio de afrescos e ele foi construído com doações, né, desse grupo, dessas pessoas da sociedade que doaram e deixaram aí para os seus descendentes também, para os seus familiares. Então é cheio de cabines assim, e essas pessoas elas podiam vir assistir, né, esses descendentes, essas famílias. Então é muito bonito. Agora, o que tem aqui que chama bastante atenção, e eu vou mostrar para vocês, é aquele lustre ali em cima, que é um lustre feito em Murano, né? Então ele é original, cristais originais. Hoje a gente vê lâmpadas, mas que no passado, lá em 1800, eram velas, né? E aí ele descia, então ele desce, ele é um lustre que eles desciam esse lustre para colocar as velas, então é o lustre original. Então um lugar cheio de afrescos, né? E caminhar por aqui e pensar quantas peças, né? Quanta história tem aqui dentro, o quanto esse lugar é bonito. E são pequenas surpresas, né, que a gente acaba descobrindo quando a gente está aqui passeando pela Itália, descobrindo esse país maravilhoso. São lugares como esse, que você tem a oportunidade, olha só, 1800. Olha que detalhes, que riqueza de detalhes, de cores, de informações, né? Não dá para não parar, tirar um tempinho e observar uma grandeza, um lugar como esse, de valorização de arte, cultura e bens culturais. Agora a gente vai acessar o palco, né? E caramba, é realmente muito emocionante, porque esse lugar aqui para a gente descobrir e aprender, então é algo... A Ana vai me mostrar aqui, a Ana vai me levar até o palco. Vamos! Então, daqui do palco, olha só que emoção e que interessante. Estou aqui no palco, né? Pensa quantas obras, quantas peças já foram realizadas aqui, né? Orquestras, enfim. Mas esses afrescos aqui têm uma história interessante. Eu vou perguntar para a Ana um pouco sobre a história desse prédio. Ela já me contou um pouquinho, eu já falei um pouco para vocês, mas quero saber um pouco mais. Ana, allora, questi affreschi qua, c'è una storia molto interessante, giusto? Chi è che ha fatto, cioè, sono fatti da chi? Affreschi che richiamano il tema mitologico. Estes afrescos têm como tema a mitologia. Foram feitos por Francesco Bagnara, o mesmo artista que trabalhou na decoração do teatro La Fenice di Veneza, um dos teatros mais importantes da Itália. Architetto